Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta aqui com nossos vídeos do canal Meu Caderno de Exatas. Hoje a gente vai estar aí resolvendo uma questão referente à inequação, né? Determine o zero das funções com base no sistema de inequação abaixo, né? Nesse caso, a inequação do primeiro grau, né? Observe aí que as incógnitas, né? Elas estão na base 1, né? Ou seja, não está elevado ao quadrado ou ao cubo, né? Então, nesse caso aí, levando em consideração inequação realmente do primeiro grau. E aí um detalhe, antes da gente ir para a resposta, né, explicar a resposta, a gente precisa entender o seguinte: quando a gente fala de inequação, né, é claro que está muito lado a lado a questão da equação, né? Quando a gente trabalha com a relação de equação, a gente está realizando esse cálculo, né, com base em descobrir um valor ali específico, né? No caso da inequação, a gente está trabalhando com a relação de intervalo, né? Intervalo, faixa, né? Exemplo, se você tivesse aqui, vamos colocar aqui, dar um zoom aqui, menos 4x menos 8 igual a zero, vou até colocar aqui embaixo, né? Menos 4x menos 8 igual a zero, ou seja, eu estou fazendo uma relação de igualdade, né? Ou seja, uma relação de equação. Né? Então, nesse caso aí, eu tenho menos 4x menos 8 igual a zero. Ou seja, qual o valor que eu vou atribuir à incógnita, ao x, para que essa equação seja verdade, né? Ou seja, venha de fato a ficar equacionado, levando em consideração o equilíbrio, né? Se fala tanto em relação de equilíbrio quando se trata de equação. No caso da inequação, né, ou desigualdade, né, a gente está falando de uma relação, como eu falei agora há pouco, de intervalo, faixa, levando em consideração ali a aplicação. Né? E também adianto para vocês, né, pelo menos no meu dia a dia, né, para quem já me conhece aí do canal Conhecimento 3.0, sabe que eu estou muito ligado à questão da parte de indústria, né? Tanto ligada à parte da minha formação, como a aplicação mesmo do dia a dia, né, na instituição de ensino que eu atuo. E aí, nesse caso, é muito comum, né, trabalhar com análise de faixas, né? Inclusive, bem mais comum o uso também de inequação do segundo grau, né? Bom, então, dito isso, né, ficar com essa informação, inequação é uma relação de desigualdade, né? Ou seja, você vai ter com a relação de intervalo, faixa. A gente também deve levar em consideração, né, que quando a gente está trabalhando com a inequação, né, é uma relação de oposto à equação, né? E nesse caso a solução dela é um conjunto numérico, né, tomando como referência o intervalo, né, o faixa, com base na análise do zero das funções. A gente vai fazer uma análise, né, com base nessa inequação aqui. E a gente vai estar respondendo aí por dia, né, resolvendo, né, algumas observações com base nessa inequação aqui para a gente fechar. Nesse primeiro aqui a gente vai encontrar o zero das funções. Né, nesse caso, quando a gente fala de zero das funções, está levando em consideração aqui as funções indicadas aqui na inequação. Bom, primeiro passo, né, quando a gente vai encontrar o zero das funções, é para ter um ponto ali de referência de partida ali para o intervalo. Né? Ou seja, eu vou converter, entre aspas, essa inequação em uma equação. Né? Então, vamos começar aqui. Né? Deixa eu já separado aqui, já deixei separado aqui. Né? Então, aqui a gente tem basicamente o seguinte. Pega a primeira inequação, tá aí 3x menos 2, maior ou igual a 7. Né? Veja aqui que é interessante, maior ou igual a 7. E aí, nesse caso, como está maior ou igual a 7, a gente pode passar o 7 para o outro lado. Né? Não tem problema nenhum, que aí a gente já vai estar simplificando a inequação. Né? Então, nesse caso aqui, a gente passa o 7 para o lado oposto. Como ele está positivo, eu coloquei aqui numa sequência, né, uma ordem aqui para chegar no resultado, ou seja, do passo 1, né, do passo 1 até o último passo aqui, que na verdade seria o oitavo passo, a resposta. Então, nesse caso aqui, o 7 passa para o outro lado. Como ele está positivo, ele vai passar negativo. Está aqui, menos 7. Então, a gente ficaria aqui com 3x menos 2 menos 7. No caso, aqui a gente vai fazer a referência com zero, né, já que o 7 passou. Né, então, ali vai ficar uma relação de inequação com zero, que é o que a gente normalmente encontra, né, aí nos problemas. Então, a gente fica com menos 2 e menos 7. Juntando os dois, a gente vai ficar com menos 9. Então, aqui a gente já tem uma simplificação. Né? Fica 3x menos 9 maior ou igual a zero.
Então, nesse caso, a gente aqui faz essa indicação como se fosse uma equação. Coloca ele ali deixando a igualdade com zero, para que a gente tenha um ponto de referência, o zero da função. Então, nesse caso, 3x menos 9 igual a zero. O 9 vai passar para o outro lado da equação. Nesse caso aqui, como ele está negativo, ele vai passar positivo. Então, a gente vai ficar aqui com 3x igual a 9. Ou seja, qual é o número que multiplicado por 3 vai dar igual a 9. Então, a gente precisa encontrar o x dessa função. Então, se o 3 aqui ele está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, a gente vai ficar no final com x igual a 9 dividido por 3. 9 dividido por 3 vai dar igual a 3. Então, nesse caso aí, x igual a 3. Então, esse é o primeiro zero aí, levando em consideração a inequação apresentada. Só que aí, no caso, a gente precisa encontrar também o outro. Então, eu vou mostrar aqui o resultado da outra inequação, até para a gente poder também entender um detalhe aí sobre esse sistema de inequação, que é o que a gente está verificando. Nesse caso aqui, vou dar um zoom, menos 4x menos 8, está todo mundo de um lado aqui, de um membro da equação, de um termo da inequação. Então, nesse caso aí, a gente não precisa passar nada agora para o outro lado. Como está menos 4x menos 8 menor que zero, a gente vai deixar igual a zero, para que a gente tenha essa relação de poder encontrar o zero da função. Menos 4x menos 8, a gente vai passar o 8 para o outro lado. Como ele está negativo, ele vai passar positivo. Então, a gente vai ficar com menos 4x igual a 8. Então, passando 4 para o outro lado, ou seja, o 4 ele vai passar aí dividindo, a gente vai ficar com 8 dividido por 4. Como aqui ficou o sinal negativo, a gente precisa utilizar esse recurso aqui e multiplicar por menos 1, para ficar com o valor real. Então, nesse caso aí, 8 dividido por 4 dá 2, só que como a gente multiplica por menos 1, levando em consideração a incógnita aqui que está negativa, para que ela fique positiva, então a gente vai ter 2 multiplicado por menos 1, que vai dar igual a menos 2. Então, x igual a menos 2. Então, a gente tem aqui os dois zeros da função. X igual a 3 e x igual a menos 2. Só que aí tem um detalhe importante, para a gente fechar aqui essa relação do zero. Amanhã, no próximo vídeo, a gente vai trazer outras informações e entender melhor como é que funciona essa relação da inequação, para saber de fato qual o sentido dela, para que ela serve. Só que aí tem um detalhe interessante. Quando a gente fala de sistema de inequação, a gente está levando em consideração um valor para o x que ele seja aplicado aos dois membros, ou seja, que ele seja válido para os dois membros. Então, por isso que é importante encontrar o zero da função, no caso das duas funções, para que a gente tenha um ponto de partida e fazer o estudo do sinal, que é o que a gente vai ver aí na sequência. Fazendo esse estudo no sinal, a gente vai entender qual o valor, ou melhor, qual o intervalo que se aplica a esse sistema de inequação e que de fato satisfaz o que a gente deseja, satisfaz ali a relação, a condição do sistema de inequação. Então, esses dois valores eles são importantes para a gente, mas na sequência a gente precisa estudar os sinais, saber como é que vai ficar apropriado a descrição gráfica dessa inequação. Lembrando que, como é uma inequação do primeiro grau, toma como referência uma linha reta, e aí a gente vai poder entender como é que saber de fato como é que a gente toma como referência os valores que de fato vão satisfazer esse sistema de inequação, tá bom? Então fica aqui os dois resultados, x igual a 3, x igual a menos 2 para os dois sistemas ali, ou melhor, para o sistema de inequação, tá bom? Amanhã a gente volta para entender mais sobre o sistema de inequação. Valeu!